irmãos. A graça e a paz do Senhor estejam com todos. Louvado seja o nosso Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia, celebrando, as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Mais de uma vez, com o De Cara com o Pastor, uma programação que a UMP tem desenvolvido nos últimos anos, e presencial. Acho que todo mundo estava querendo poder desfrutar de um momento, de uma programação como essa também, de forma presencial. Agradeço a todos os irmãos que assim se fizeram presentes, também as UMPs que estão aqui representadas, ao pastor, o reverendo Marcos André, que aceitou o nosso convite. Desde já agradeço e louvo a Deus pela vida do Senhor e também pelo ministério. Vamos estar orando para darmos início à nossa programação e logo após estarei passando a palavra para o pastor Elcio. Santo Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai amado, porque sabemos que o Senhor tem nos sustentado. Te agradecemos porque o teu imenso amor tem sido derramado em nossas vidas, Deus. Obrigada pelas tuas misericórdias, obrigada por mais um sábado, mais um final de semana na tua presença. E assim na tua casa, Deus, aprendendo mais sobre a tua palavra, sobre a verdade que está nas Escrituras, Deus amado. Abençoa a vida de cada um que aqui está presente, Deus, que possamos sair daqui mais edificados, Senhor. E que possamos também estar, assim, compreendendo mais a Tua palavra e também, assim, tirando dúvidas, Deus, sobre o assunto que aqui será tratado. Obrigada pelo Teu imenso amor e por mais um dia na Tua presença. Que tudo venha a ser feito para a honra e glória do Teu santo nome. Desde já te agradeço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vou passar a palavra para o pastor Elcio nesse momento. Meus irmãos, graça e paz. Espero que cheguem os irmãos. A gente está esperando um número maior, espero que ainda cheguem. Mas eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus antes de passar para o pastor Marcos André. E no texto de Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. Na verdade, é a segunda carta, meus irmãos. Segunda carta, capítulo 4 de 2 Timóteo. No verso 1 ao verso 5, nos diz assim a palavra do Senhor. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém. Então, irmãos, a gente tem essa parte da carta de Paulo a Timóteo falando dos últimos tempos, dos últimos dias. As pessoas se recusarão a dar ouvido à verdade, mas se entregarão às fábulas. E como servo de Deus, nós precisamos ouvir a verdade e pregar a verdade. Eu louvo a Deus, pastor Marcos André, pastor da Igreja Presbiteriana de Brotas. Ele aceitou o convite, ele escolheu o tema, entre vários temas que foi proposto pela mocidade, e aceitou falar desse tema tão importante nos nossos dias. Tanta relativização em detrimento da verdade. Então, eu louvo a Deus e quero dar as boas-vindas ao pastor Marcos, a sua esposa, a irmã Jane, sejam bem-vindos. Nossas irmãs também de Brotas, eu me esqueci o nome, são filhas de Gessé, é isso? Deus abençoe vocês, muito obrigado pela presença, sejam bem-vindas. O pastor Marcos, então, com a palavra, ele estava me dizendo, e aqui tem uma irmã que lê em japonês, vamos ver se ela, aquele carimbozinho ali, vermelhinho, uma curiosidade,
É o nome dele em japonês. Marcos André Marques. Juliana, talvez ela consiga ler alguma coisa ali. Então, pastor Marcos, com a palavra, por favor, vem à frente. Depois eu vou encomendar um carimbo desse para o meu nome também. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. É sempre muito bom estar reunidos em nome do Senhor e conhecer novos irmãos, né? Eu acho que isso é muito, muito importante e nós estamos felizes de estar aqui, tanto eu como Jane e as minhas duas ovelhas, né? Clarinha e Joana, que estão aqui, né? Então, é um prazer muito grande. E obrigado pelo convite, por ter lembrado do meu nome, assim, a fim de poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre esse tema, relativismo e a verdade. Num tempo em que tudo é relativo, né? E eles já dizem que um dos grandes equívocos dessa época é exatamente aqueles que defendem a relatividade ou relatividade das coisas, é exatamente que eles começam com um postulado absoluto na perspectiva, quer dizer, não existe verdade absoluta. Já é um contrassenso, né? Um contrassenso. Então nós vamos ver um pouquinho sobre esse assunto aqui, esperamos que seja útil para os irmãos, que seja não somente instrutivo, mas acima de tudo edificante. Essa é a nossa vontade. Então nós vamos orar nesse momento. Senhor, nós louvamos o Teu nome por esse dia, louvamos o Teu nome por estarmos aqui na Tua casa e queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor nos abençoe na exposição dessa palestra, que tem como objetivo único a glória do Senhor. Por isso nós Te louvamos e Te bendizemos, esperando que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, eu vou tentar aqui para lá, para cá. No do meio, né? Ele acendeu a luzinha ali, mas ele não está passando. Foi só ele conhecer a mão dela, né? Porque a minha não estava. Meus irmãos, nós vivemos numa época diferente de tudo aquilo que já se viveu, que é exatamente essa época chamada pós-moderna. Ela tem, então, esses postulados aí, e que eles são repetidos e repetidos em diversos momentos. Postulado, os 3 princípios que eles têm, que essa época nossa se baseia exatamente a pluralidade, a secularidade e a privacidade. A gente vai definir um pouquinho o que é isso, e é importante para que a gente possa entender porque nós trataremos desse assunto de relativismo e a verdade nessa noite. Mas é muito importante que nós entendamos esses postulados, porque a gente assim vai poder entender no que se baseia. Não estamos querendo dizer com isso que eles estão certos em termos de
em termos daquilo que as Escrituras Sagradas possam falar, tá certo? Mas é interessante para entender a nossa época, filosoficamente, vamos assim dizer. É no de baixo, não é o de cima, não. Ele disse que era no de cima, eu estava apertando o de cima, por isso não estava indo. Então, aqui, mostrando para vocês os conceitos de cada um desses. Por exemplo, a pluralidade, que é típico do nosso tempo, diz que não existe verdade absoluta. Certo? Esse é a primeira coluna. A segunda coluna, a secularidade, é exatamente o sagrado, aquilo que informa que o sagrado ele é banalizado. E a privacidade diz respeito à vida pessoal, né? Ou seja, a minha vida diz respeito a mim somente, e você não tem nada a ver com ela. Então, é importante essas questões, porque nós iremos tratar hoje do primeiro, que é o nosso assunto, mas os outros dois, en passant, só para que a gente possa ter uma ideia de como a coisa está acontecendo no nosso meio, e que já era uma perspectiva bíblica de que algo estava errado com a igreja de Roma. Lembram? Paulo escreve aquela igreja no capítulo 12, e depois de trazer uma abordagem a respeito de como deveria ser o culto, que é o versículo 1, ele vai também abordar como é que deve se viver um crente. E nessa abordagem ele vai dizer: e não vos conformeis com este século. Ou seja, a secularização é aquilo que vem a banalizar o que é tratado. Ou seja, o não conformar é tomar a forma. Por exemplo, você tem um copo e você coloca água, o líquido, ele é líquido, né? Ou um fluido talvez, ele toma a forma do copo. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aos leitores de Roma é que eles não deveriam continuar a fazer aquilo que muito possivelmente eles já estavam fazendo, que era tomando a forma do mundo, tá certo? Aí ele vai dizer como é que isso deve ser evitado. Isso deve ser evitado através de uma transformação da mente, que não é operado pelo homem, não é? Mas é operado pelo Espírito Santo de Deus. E na perspectiva desse texto, no original, no grego, embora no nosso português a tradução seja: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos, como se você estivesse fazendo a transformação. Na verdade, no grego a voz é passiva. A melhor tradução seria: mas deixai-vos ser transformados pelo Espírito, né? Para que a gente possa alcançar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa é a primeira parte, nós não vamos tratar sobre isso. A segunda, a questão da privacidade, diz respeito também ao nosso estilo de vida. Ao mesmo tempo em que eu quero me tornar uma celebridade em tempo rápido, e as pessoas estão preferindo para isso não estudar ou fazer alguma coisa boa, mas elas vão se inscrever num programa chamado Big Brother Brasil, para se tornarem uma celebridade, né? E imediatamente serem conhecidos. Mas ao mesmo tempo que você quer uma exposição, você quer ser reconhecido pela sociedade, pelas pessoas, mas quando alguém tenta entrar na sua vida, comentar alguma coisa sobre a sua vida, você então vai dar um ponto final e vai dizer: não, aqui não, eu tenho a privacidade, você não tem nada a ver com a minha vida, não é? Fique na sua.
Isso é problemático, principalmente na igreja, né? Quando, via de regra, o conselho da igreja, o pastor, entra na vida das pessoas e vai chamar a atenção para determinadas coisas, né? E o nosso século não vai gostar muito, porque a privacidade fala mais alto. Mas esses são apenas os dois, porque o nosso objetivo é falar sobre o primeiro, que é a pluralidade. E daí você vai observar que é como se existissem várias portas, vários caminhos. Aliás, tem até um ditado que diz que todo caminho dá na venda. Eu não sei se vocês conhecem esse ditado aqui, né? A venda, na minha época, lá na cidade de Caruaru, estado de Pernambuco, é um pequeno comércio de bairro, não é? Onde o pessoal sempre dizia isso: olha, todo caminho dá na venda. A cidade pequena não tinha muito o que esconder, não é? Então, esse é o sentimento da nossa época. Você não quer fazer uma única coisa, você quer opções. E daí você vai observar que começou, então, a se buscar alternativas para determinadas coisas. Os mais antigos vão lembrar de alguns exemplos que eu gosto de dar nesse aspecto de pluralidade. Quando a mãe chamava o menino assim e mandava ele ir na venda, como é que chama aqui? É isso mesmo, né? E dizia assim: menino, vá ali na venda e compre. Os novos nem vão entender esse nome que eu vou dizer. Compre um Modes. Né? Aí o menino chegava lá e dizia: eu quero um Modes. Aí vinha com um pacote que tinha aquele nome, mas era porque só existia aquele produto, aquela marca. Na verdade, tornou-se símbolo ou sinônimo de absorvente feminino, o Modes, que era fabricado por uma indústria. Ou então o pai dizia assim: menino, vá ali na venda e compra um Gillette. Estava mandando comprar uma lâmina de barbear. Certo? Então, nós adentramos, então, a um tempo em que houve uma grande disputa, uma procura por mercado, e as pessoas, então, queriam variedade. Alguns começaram a produzir variedade sem qualidade, mas a preço baixo. Outros faziam o produto de qualidade, muita qualidade, mas o preço era alto. E havia aqueles, então, que tentavam fazer aí o equilíbrio, né? Aquela relação custo-benefício e, assim, ganhar o mercado. Por isso que você vai hoje nos mercados e você vai encontrar numa prateleira, né, uma seção lá, detergente. Você tem muitos para você procurar. Na minha época, menino, vai ali na frente e compra um Pinho-Sol. Era Pinho-Sol. Não tinha muitos outros, né? E isso, então, tornou-se uma marca do nosso tempo, que veio aí o desenvolvimento dos shopping centers, das grandes lojas, de departamento, né? Tudo isso foi se desenvolvendo. O reverendo Elcio, eu sei que ele é pernambucano, eu vou dizer isso. Lembra da Mesbla? Né? Muito. A Viana Leal, né? Então, Casas de Araújos. Mas eu estou falando dessas outras que foram, vamos assim dizer, os primeiros magazines, ou seja, vendia de tudo. Vendia de tudo. Só para vocês terem ideia, é uma brincadeira, né? Diz que o marido juntou a família, ia ter um feriado, e ele então saiu da cidade dele, ia para um determinado lugar para passar o final de semana, e de repente a esposa disse: olha, eu preciso de um absorvente. Então ele disse: então eu vou comprar. Foi lá no mercado, no hipermercado desses, né, que vende tudo,
E ele se demorou um pouco. E quando ele voltou, ele trouxe o absorvente, mas trouxe também uma lancha. Ou seja, você encontra de tudo que você quer, é uma pluralidade, você quer essas coisas. E isso também termina se revertendo para o próprio aspecto da vida, da opinião, da verdade. Não existe verdade absoluta, dizem os adeptos da pós-modernidade. A Bíblia, ela pode ser verdade para você, mas não é para mim. A Bíblia, um texto que você lê, como esse texto que o pastor Elcio leu nesta noite, pode ter um significado para você, porque para mim pode ter outro. E eu lembro que, não faz muito tempo, tinha uma propaganda que deixava isso muito patente. Por exemplo, eles colocavam diante das pessoas obras de arte. E as pessoas sentavam e eles diziam: interprete essa pintura. Não sei se alguém chegou ou lembra dessa. Era uma propaganda nacional. Ou seja, as pessoas olhavam ali, ao invés de meramente dizerem o que o autor tinha pensado e retratado ali naquela pintura, eles começavam a inventar coisa, porque isso é típico da época. E é interessante que nesse bojo todo também vem, e a própria teologia, ela entra nesse compasso, através de um cara que foi chamado pai da nova hermenêutica, na qual ele vai trazer uma relativização também das Escrituras Sagradas, daquilo que você pode interpretar. Porque eles já começam dizendo: eu vou escolher aquilo que é palavra de Deus e aquilo que não é. Relativização da verdade. Então, essa é a nossa ênfase de hoje. Então, o que eu quero definir é que o pluralismo é a marca de uma sociedade que levou a extremo o seu desejo. Há uma busca intensa com relação a essas questões, o desejo. Hoje a nossa sociedade, ela é também chamada de hedonista. Hedonismo é uma palavra grega que vai simbolizar o seguinte: eu estou à busca do prazer pelo prazer, eu quero prazer. Eu não estou preocupado com amanhã, eu quero saber do hoje. E aí você vê o que acontece em determinadas épocas dos anos. Então, a sociedade, ela busca ao extremo satisfazer os seus desejos de quê? De escolher, de optar, de manifestar as suas preferências. Por isso é tão difícil você ser crente nos nossos dias, e você ser pastor nos nossos dias, né, reverendo Deus? Porque eu tenho as minhas opções, e eu quero que você respeite as minhas opções. E eu quero opções, eu preciso de opções para poder viver. Não me venham então só com esse estilo de culto de vocês, esse estilo de vida de vocês, no qual vocês não buscam a diversão. Não me venham com isso. Eu quero optar, eu quero escolher, mesmo que essas escolhas sejam erradas. Vocês já viram muita gente dizer isso. Se arrependa por aquilo que você não fez, não se arrependa por aquilo que você fez. É o que bradam muitos. Isso é um equívoco imenso, porque, ao contrário daquilo que eles pensam, que isso vai depender de um referencial, não, eu vou dizer que isso depende de um referencial absoluto, não de um referencial relativo. A Bíblia é o nosso referencial. Então, a nossa época quer intensamente buscar essas coisas, e as consequências então disso, eu preciso olhar o tempo, eu estou sem relógio aqui, mas deixa eu botar aqui, para eu não extrapolar o meu tempo. Até que horas? Para eu não passar muito tempo. Aqui tem mais 3 horas.
Estou brincando, mas vamos lá. Já entendi, vamos lá. Então, as consequências disso é que ninguém detém o monopólio da verdade. Perdem-se os referenciais absolutos, questiona-se, questionamentos vindos de fora, insubordinação com a palavra. Ou seja, o mundo entra na igreja e questiona. E há, então, dentro da igreja, uma insubordinação com aquilo que é absoluto, querendo que aquilo que é absoluto se torne relativo para satisfazer o seu desejo. Então, o conceito secular de verdade, né, é interessante. Né? A nossa ideia de verdade, e isso aqui, isso não é próprio meu, isso foi desenvolvido por um cara, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, é um filósofo espanhol chamado Julián Marías. E aqui no Brasil, esse conceito foi copiado por uma filósofa, doutora e pós-doutora da USP, o que é que eu diria mais? Revolucionária, feminista, e ela copiou esse conceito. Interessante que ela não citou a fonte, mas vamos lá. Diz assim, é que a nossa ideia de verdade, o nome dela é Marilena Chauí, a nossa ideia da verdade foi construída ao longo dos séculos, a partir de 3 concepções diferentes, vindas da língua grega, latina e da hebraica. É interessante que, quando você estuda a história da igreja, e o reverendo está aqui para isso, Robert Nichols, ele vai dizer que a plenitude do tempo, falado pelo apóstolo Paulo em Gálatas 4:4, ela acontece exatamente pela plenitude de tudo aquilo que cada uma dessas culturas e línguas poderiam dar. A língua, os gregos, a cultura grega, a língua, 800 anos de dominação, o latim, ou seja, os romanos, eles providenciaram as estradas, né? Daí vem aquele ditado que uns dizem que é uma coisa, outros dizem que é outra, mas que toda estrada leva a Roma, né? E a cultura hebraica, que é o berço do cristianismo, na verdade, né? Por isso nós dizemos que a nossa cultura é judaico e cristã. Então, essas 3 línguas aí e culturas, eles vão fazer o nosso conceito de verdade. Eu tenho que correr. Por exemplo, conceito grego vai dizer que a palavra grega para verdade é aletheia. Não é? Se diz isso aí, significa o que é não oculto, não escondido, não dissimulado. O verdadeiro é o que manifesta aos olhos do corpo e do espírito. A verdade é a manifestação daquilo que é ou existe tal como é. Ou seja, o conceito é um conceito muito palpável. Você vê, certo? É um conceito interessante, mas observe a outra parte, que é a cultura latina. Em latim, a verdade se diz veritas, e se refere à precisão, ao rigor e à exatidão de um relato no qual se diz com detalhes, pormenores e fidelidade àquilo que aconteceu. É exatamente isso que não acontece hoje, por exemplo, nas narrativas dos políticos. Quando eles querem queimar um indivíduo, eles inventam uma narrativa, é uma imprecisão e não exatidão, não tem rigor algum, não é? Não, os detalhes são passados por cima, eles não são fiéis e causam, então, e fazem uma narrativa falsa, meramente narrativa, diferente daquilo que deveria ser na proposta de veritas. E o terceiro é o conceito judaico, que é emuná, e significa confiança. Agora são as pessoas e é Deus quem são verdadeiros. Um Deus verdadeiro ou um amigo verdadeiro são aqueles que cumprem com o que prometem e são fiéis à palavra dada
ou a um pacto feito, enfim, não traem confiança. O interessante disso aqui é que bate exatamente, Deus tem um pacto com o seu povo, e Ele não rompe esse pacto, porque Ele é verdadeiro, certo? Imagina aí. Então, olha que coisa interessante também. Aletheia se refere a coisas que são. Você está vendo, não é? Viu o que ele disse? Você estava escondido, você revelou. Você pode ver, você pode confirmar. Então, algo que significa presente. Opa! Veritas se refere aos fatos que foram. Por quê? Porque é uma narrativa. Então, você vai estar dizendo, olha, realmente aconteceu isso, então você está narrando. Mas está narrando com fidelidade. E o terceiro, o hebraico, se refere às ações e às coisas que serão. A promessa é pactual. Interessante isso. Mas, outra coisa, aletheia se refere às coisas presentes, veritas, passados, emuná, as futuras. E ainda, por último, para a gente parar com esse assunto, já está ficando chato, a aletheia também se refere à própria realidade, veritas, a linguagem, e emuná, a confiança, esperança. Então, na perspectiva desse pessoal, houve um estudo e assim acontece, mas não é muito diferente não. O que é que a Bíblia fala sobre isso? E eu vou só citar aqui. No Antigo Testamento, a palavra verdade, emuná, e seus derivados, ela aparece 92 vezes, indica as ideias de firmeza, estabilidade e fidelidade do nosso Deus. É uma quantidade, uma qualidade atribuída tanto a Deus como aos homens, é um atributo comunicável. Então, existe a verdade de Deus, é um atributo divino, mas esse atributo divino ele é comunicado também aos homens. Então, os homens também nasceram com a capacidade de falarem a verdade. E isso será cobrado dos homens. No Novo Testamento, aparece 110 vezes a palavra aletheia, é o grego. Retém a ênfase moral e personalista que o tempo hebraico tem no Antigo Testamento. Então, basicamente a mesma coisa. Sugere que alguma coisa tenha sido descoberta, revelada, segundo a verdadeira natureza. Aqui é uma perspectiva teológica, bate também com aquilo que a gente estava dizendo. E aí a gente parte mais para uma aplicação, trazer verdades bíblicas, a partir disso aí, as descrições e elementos da verdade. E a gente observa então que o nosso Deus, ele é trino, aqui é um símbolo da trindade, não é? Então, nós iremos ver aquilo com verdade no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Aí eu gostaria que nós pudéssemos rapidamente, aqueles irmãos, um abre aí em Deuteronômio 32:4 e outro no Salmo 31:5, e nós vamos dizer que Deus é o Deus de verdade. Rapidinho, bem rapidinho, senão vão cortar meu tempo. Acharam? 32:4 Deuteronômio. É? Aí é um conceito de verdade. Veja lá então, Salmo 31:5. Deus da verdade. Então, Deus é o Deus da verdade. Segundo caso que a gente vai ver, a descrição a respeito da segunda pessoa da Trindade, o Filho. Cristo é a verdade. João 14:6. Famoso, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade. E ainda, capítulo 7 de João, versículo 18. Concurso bíblico, quem abre primeiro? E depois, olha, João 1:14, depois João 8:45, quem é o primeiro?
Este é o verdadeiro, uma referência a Cristo. E ainda João 1,14. Graça e verdade, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E ainda Cristo falou a verdade. João 8,45. Mas, porque eu digo a verdade, não me diz. Oh, ele fala a verdade. Isso mesmo. Agora, o Espírito Santo também como verdade. O Espírito Santo, eu não sei porque o Espírito Santo, o verdade? Deve ser o verdadeiro, é o Espírito da verdade. Não sei porque eu fiz isso aí. Eu tenho que demitir quem digitou essa questão. João 14, 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ótimo. E ainda aqui, João 16, 13, nos fala a respeito do Espírito Santo, que ele nos guia a toda a verdade. Alguém pode ler? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele nos guiará toda a verdade. Por toda a verdade. Isso. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e tudo anunciará as coisas que hão ouvido. Olha que coisa maravilhosa. E com relação à palavra de Deus, o que é que podemos pensar da palavra de Deus como sendo verdade? Daniel, capítulo 10, 21, a palavra de Deus é a verdade de Deus. Veja aí, por favor. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso filho. Olha, verdade. E além disso, João 17, 17, oração sacerdotal, quando ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como crentes, o que é que nós devemos fazer? Há aqui algumas coisas. Adorar na verdade, aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? Adorareis ao Pai em espírito e em verdade. Servir a Deus na verdade, Josué 24, texto maravilhoso, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Andar diante de Deus na verdade, 1 Reis 2,4, 2 Reis 23, e regozijar-se na verdade, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 6, não vai ser preciso a gente ler vocês. Esse material vai ficar aí, alguém se quiser depois pode pegar, sem problema. Como crentes, o que nós devemos fazer ainda, não é? Falar a verdade uns com os outros. Olha, aqui Paulo recomenda dizendo, por isso deixando a mentira, fale cada um o que é a verdade. Meditar sobre a verdade, Filipenses 4:8, e escrever a verdade sobre as tábuas do coração, isso nos fala Provérbios capítulo 3, versículo 3. E ainda sobre o Evangelho com verdade, o que é que poderíamos dizer? A verdade veio por meio de Cristo. Nós já lemos isso aqui, capítulo 1 de João nos diz isso. Cristo dá testemunho da verdade em João 18:37, e não somente isso, como também a verdade se acha em Cristo. Paulo fala isso quando escreve aos Romanos, capítulo 9, versículo 1, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. E aqui, já caminhando para o fim, a verdade é santificadora. Lembra, eu já citei a oração dominical, a oração sacerdotal aqui, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade é purificadora. Pedro escreve dizendo isso, e a verdade faz parte da armadura cristã. Tá certo? São pontos interessantes. Uau! Perguntas e contribuições. Não passei muito tempo não, né? Então, tá aí. Ó, se você quiser, você clica aqui com o seu celular nesse QR Code, vai abrir os meus dados, tá bom? Se vocês quiserem, mas o material vai ficar aqui. Se alguém quiser, pastor, pode passar. Só se for para receber, para dar nada. Gente.
Foi muito rápido, né? Alguma pergunta a fazer? Ou a gente ficou naquele estágio assim, a gente nem entendeu nada, então a gente não pergunta nada. Ou entendeu tudo e não precisa perguntar nada. Mas alguém quer fazer alguma contribuição, de repente pode nos ajudar. Pois não, minha irmã? Paz. Não sei se a pergunta inicial é se o senhor acredita, mas vou usar esse termo. Que a relatividade ela adentrou o campo do sentimentalismo, quando o senhor deu o exemplo dos quadros. Né? Existe o quadro e as pessoas olham e elas deveriam dizer apenas o que está pintado ali, mas elas inventavam e mirabolavam. Então, eu acredito que isso adentrou o campo do sentimentalismo, né? É a minha verdade, é o que eu acredito, o que eu estou vendo. O senhor compartilha disso? Acha que o relativismo adentrou um pouco do sentimentalismo? E aí, confrontando com isso, a Bíblia nos diz que negar a nós mesmos, né? E tomar a nossa cruz e seguir. Então, negar esse sentimentalismo e ir em busca da verdade, não do sentimentalismo. Isso. Eu estava, enquanto você estava falando, eu estava lembrando. Eu aprendi em hermenêutica que o texto, o significado do texto, ele é dádiva do autor. E quando a gente não pensa assim, a gente tem muitos problemas. Quer ver um exemplo? As discussões que estão acontecendo hoje em nível Brasil com relação à Constituição. Vocês já viram as interpretações mirabolantes que aqueles togados fazem da Constituição? Eles distorcem aquilo que está escrito, coisas simples, usando uma argumentação. Eles passam, às vezes, 2 horas para dar o voto. Já viram isso? É um malabarismo, um contorcionismo para fazer a Constituição dizer o que eles querem que diga. Da mesma forma acontece com o texto da Bíblia. Muita gente pega a Bíblia e distorce, justamente por isso. É o meu sentimento. Então, o que é que a palavra está me dizendo? Aonde houve uma intenção, e ela é dádiva do autor. Ela é propriedade do autor e não do intérprete. Então, quando você põe um quadro de Cândido Portinari, Tarsila do Amaral, ou quem quer que seja na frente, você pode viajar o que você quiser, mas ao fazer aquela pintura, ou ao escrever qualquer coisa, o cara tinha uma intenção. Isso fica muito claro quando os jovens aqui não viveram essa época, quando na época do regime militar era os compositores das letras, eles costumavam falar coisas que você não entendia, mas era uma mensagem implícita de como é que se diz, de um protesto que ele estava fazendo. Então, como no regime militar eles souberam disso, o que é que fazia? Toda a música tinha que ser submetida a um censor. Então ele olhava ali, ele dizia, então muda isso, muda isso, muda isso. Na época, havia algumas novelas que foram feitas, por exemplo, Saramandaia, eu lembro de outra, será que eu vou me lembrar agora? O próprio Roque Santeiro e outras que... O Bem Amado, que era uma novela lá, que elas sofreram intervenções, porque eles queriam falar uma coisa e se tornava muito explícito e a censura vinha e cortava. Então, eles atenuavam o que queriam dizer, usavam de eufemismo, ou, por exemplo, uma música célebre da década de 70, caminhando, cantando, seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, tal. Aquilo ali era uma marcha, não é? Uma crítica ao regime militar, não é?
aos canhões, em vez de canhões, flores, tal, essa coisa toda. Mas, às vezes, a pessoa ouve aquilo ali e faz a interpretação dela, mas ela tinha, sim, uma intenção do autor por trás. Então, isso é preciso a gente olhar com as lentes de uma cosmovisão cristã. É muito importante isso. Mais alguma? Tem um conto, eu não lembro exatamente de onde ele vem, eu acho que é um conto em inglês, que era de um rei que ele queria fazer uma roupa nova para poder ele desfilar. Você provavelmente já conhece, que você está fazendo assim com a cabeça, mas enfim, eu vou continuar falando. Onde ele contratava um alfaiate. Esse alfaiate, ele dizia que vinha de uma terra muito distante, e ele pegava uma caixa e avisava, esse tecido que está dentro dessa caixa, e está dando microfone por causa do negócio aqui, esse tecido que está dentro dessa caixa, ele é um tecido muito especial, onde só pessoas inteligentes, sábias, o conseguem ver. Aí ele vai e puxa o tecido, só que na verdade não está tirando nada da caixa. É como se ele estivesse fazendo um movimento no ar para poder justamente enganar o rei. Só que, para poder fingir que era esperto na frente dos outros criados que estavam lá, o rei começou a se fazer de surpresa. E, nossa, que tecido lindo e tudo mais. E as outras pessoas que estavam lá também começaram a fingir que estavam vendo a roupa. E mais o rei tinha que fingir, e mais as pessoas tinham que fingir. Tudo para não se passar de bobo. E aí, ele foi e mandou que o alfaiate fizesse uma roupa fictícia, porque não tinha com o que fazer a roupa. E no dia do desfile, ele literalmente ficou nu, vestindo a roupa imaginária dele. E aí as pessoas tinham sido avisadas que ele estaria usando esse tecido tão especial, e enquanto ele ia passando ali, todo mundo não enxergando nada, porque não existia nada para enxergar, mas aplaudindo e tudo mais, e fingindo que existia alguma roupa no rei. Aí chega uma criança e falou, ué, mas o rei está nu. E aí todo mundo fica quieta, não vê que ele está de roupa. E ela começou a gritar para quem quisesse ouvir que o rei estava nu. E cada vez as pessoas iam percebendo que elas tinham sido enganadas e que o rei realmente estava nu. Então, o rei, quando se dá conta também, foge envergonhadíssimo para o castelo, porque ele se fez por idiota, por se negar a ver a verdade, que ele sabia que estava ali o tempo todo. E eu acho a aplicação dessa história muito legal, porque, tipo assim, a verdade está aí. Entendeu? Ela está aí para quem quiser ver e conhecer a verdade. As pessoas, elas simplesmente fazem é negá-la. Elas desprezam a verdade tentando criar outra, mas existe uma verdade definitiva. E é basicamente isso. Obrigada. Essa história é interessante. E você roubou a introdução de um sermão que eu vou pregar em breve. Eu vou falar sobre isso. Estou brincando. Mas é uma história interessante. Como é interessante aquela outra história de um dia muito belo e que a mentira e a verdade saem para passear. E, de repente, a mentira diz para a verdade, que dia lindo. A verdade olha e diz, realmente, que dia lindo, concordou com a mentira. Aí chegam mais na frente e encontram um tanque, porque estava fazendo muito calor, e a mentira diz, rapaz, está fazendo muito calor, e a verdade vai dizer, mais uma vez, vai concordar, sim, verdade, está fazendo muito calor. Vamos tomar banho? Então, elas decidem tomar banho, e a verdade fica desconfiada, mas até agora ela tinha checado, né? Ela não tinha essas empresas de checagem de hoje, de fake news, né? Então, eles acertaram. Então, elas se despiram, a verdade se despiu, a mentira se despiu, foram tomar banho, mas em um determinado momento a mentira esperta sai da água, veste a roupa da verdade e sai por aí. E a verdade, então, fica indignada com aquilo e começa a ir atrás, e ela estava nua. E a moral da história é mais ou menos essa, né? Muitas vezes você vê uma mentira travestida de verdade. As pessoas não querem a verdade nua e crua, preferem uma mentira com forma de verdade. Uma forma de relativizar essas coisas que nós encontramos por aqui também. Ali atrás. Então, esse conto realmente é muito bom.
Me veio aqui à mente agora, quando o senhor falou sobre todas as ruas levam à venda, não sei se foi isso, aquele ditado que também fala assim que todo caminho leva para Deus. Não sei se o senhor já ouviu. E aí me lembrou justamente essa questão de que o evangelho também está sendo relativizado. Então, assim, eu sou uma pessoa muito espiritualizada, eu não vou à igreja, eu não leio a Bíblia, mas eu creio que do meu jeito eu chegarei a Deus. Então, é aquela meia-verdade que não é verdade, é mentira, né? Se é meia... Então, as pessoas querem crer que elas estão próximas a Deus, que é verdadeiro, mas não querem se achegar a Ele da forma que é para se chegar, que é a verdade. Elas querem que o jeito delas, que é o que elas acham que é verdadeiro, seja aceito, e assim elas acabam se iludindo, né? Achando que estão mais próximas de Deus, mas na verdade não estão. É verdade, isso aí. As pessoas querem mudar a verdade do Evangelho, mudar aquilo que tem dentro da igreja, relativizando aquilo que é absoluto. E aí eu me lembro de uma obra que foi publicada. Na época ele era um crente. E ele era muito bom, ele escrevia muito bem. Eu li alguns livros dele. Ricardo Gondim. Ele escreveu um livro chamado O Evangelho da Nova Era. E ele vai dizer o seguinte, que em relação ao Evangelho, como você levantou agora, há alguém pregando o Evangelho que é muito parecido com o verdadeiro Evangelho, mas não é o verdadeiro Evangelho. E ele usa um exemplo, uma ilustração que eu gosto muito de usar. Se a gente estivesse pregando nas igrejas um evangelho muito diferente do evangelho bíblico, quem é que iria aceitar? Ninguém. Então, o que é que o diabo faz? Ele vai travestir. É feita a história que nós contamos aqui, não é? De verdade é aquilo que é mentira. E ele diz que o evangelho hoje, então, que está sendo pregado, é um evangelho falso, mas tão perto da mentira que as pessoas se confundem. Por exemplo, aquele camelo e dromedário. Vocês são capazes de identificar qual deles é camelo e qual deles é dromedário? Por exemplo, quem acha que o camelo tem uma corcunda, levanta a mão. Uma corcunda. Ali também. E quem acha, então, que o camelo tem duas corcundas? Tá bom. Então, aqui, pelo menos, tem isso. Mas as pessoas confundem. Uma corcunda é dromedário. Duas corcundas é camelo. Se bem que o nome lá, né, é camelos, né, você vai ter alguma ligação. Mas é só para mostrar a você a aparência. Se você pegar um camelo dromedário e botar de lado dele um elefante e perguntar quem é camelo, quem é camelo dos dois, fica fácil, não fica? Mas quando você coloca os dois, algumas pessoas inadvertidamente vão errar a opção, ok? Então, só dizendo para ela ali, e ali o Ricardo Gondim está falando, no final, acho que ele escreveu esse livro em 1996, eu acho que foi isso. Era exatamente na década que surgiu assim com muita força a teologia da prosperidade com Edir Macedo. E ele escreve o livro, é uma crítica à teologia da prosperidade que nasce nos Estados Unidos, tornando assim um ramo de uma outra teologia que tem lá, que é chamada teologia da confissão positiva. E aí ele aponta isso como um falso evangelho, mas que hoje, nas próprias igrejas, ainda hoje, as pessoas acham que é um evangelho, e aqui não tem nada de evangelho. Eu estava conversando com o Jane, a gente está morando ali perto daquela catedral da fé ali em frente ao Shopping da Bahia, a gente está morando ali por trás. E a gente passando, foi ouvindo alguma coisa na TV. E
a gente observa que eles não falam em céu. Aí a gente diz, "Rapaz, por que eles não falam em céu?" Eu digo, não, porque o negócio deles é aqui. Eles querem ganhar o dinheiro aqui. Então, eles não vão se preocupar em estar falando em céu. As coisas, né, em uma vida futura, não. A preocupação deles é com aqui e agora, é o evangelho da nova era. Ok? Tem mais alguma pergunta? Aqui? Ali. Boa noite. Inicialmente foi mostrado aí sobre a quantidade de produtos que ao longo do tempo foram surgindo, né? Que antigamente a gente tinha poucas variedades e hoje temos um leque de opções bem grande. E eu vejo isso como às vezes como um problema se você não está certo daquilo que você quer. Eu falo isso porque recentemente eu estava comprando algumas coisas para casa e alguns produtos que eu não tinha certeza que eu compraria. Acho que, por exemplo, acho que foi uma TV. Eu não estava muito certo de qual comprar, então eu abri o leque que tinha milhares de TVs. Então eu dormia estressado, porque eu não conseguia escolher, porque tinha uma vantagem a mais do que a outra, e isso para mim causou um problema, até eu decidir. Então eu vejo que, às vezes, quando a gente tem muitas opções, a gente não está certo do que a gente quer, do que a gente acredita, isso pode confundir nossa decisão e a gente pode ser encaminhado para uma decisão errada. Eu trago isso talvez no ponto do Evangelho, porque se você não está certo daquilo que você crê, você pode acabar, como foi falado aí, né, sobre o novo formato de Evangelho que traz conceitos seculares para dentro das igrejas, né? Então, se você não está convicto daquilo que você acredita, você acaba cedendo a essas opções que muitas vezes são atrativas, né? E se desviando muitas vezes daquele propósito no qual Deus está chamando. Aí eu trago também aquele versículo que o pastor Elcio falou no início, que chegará um tempo que não suportarão a sã doutrina e que buscarão para si pessoas que falem suas próprias fábulas. Então, acho que muitas vezes é um problema ter muitas opções, porque se você não estiver certo, você toma decisões erradas. Legal, esse mesmo. Foi boa a colocação, porque muita gente não fica certo, né, do que quer, termina sendo influenciada por tantas opções, né? Então, quando você sai de casa, você já deve, né, escolher o certo, né? É preciso que a gente tenha essa base para escolher, porque as opções são realmente muito, muito grandes e a gente pode comprar errado. Aqui depois tem a irmã ali. Então, eu queria comentar sobre essa questão do sentimentalismo, né, ainda na questão do relativismo. Porque, por exemplo, quando uma pessoa precisa tomar uma decisão muito importante, nós, né, que somos cristãos baseados na palavra, qual é o conselho que a gente dá para as pessoas? É sempre ela buscar o Senhor, para que a verdade, né, possa guiar essa escolha dela, que esteja baseada na verdade. Mas, hoje em dia, os conselhos que a gente mais vê na modernidade, seja nas redes sociais, ou até mesmo as pessoas, né, aconselhando dessa forma, é o de seguir o seu coração. Siga o seu coração, né? Nada errado se te faz bem. E a gente vê muito isso. Então, isso está nos levando a sempre nos distanciar da verdade concreta e a sempre criar versões e cada vez mais um leque, né, de opções e questionar, né, muitas verdades. Nos distancia mesmo. Então, assim, essa questão esse conselho é muito errado. E eu me via antigamente até achando ele interessante, né? Me via assim, nossa, nós devemos seguir o nosso coração para ver o que a gente sente, se a gente se sente bem naquele ambiente ou não. E ele é muito errado porque o coração humano é um poço sem fundo, né? É um poço sem fundo. E um exemplo que a gente tem das consequências disso nos nossos dias, né, em 2022, eu acho que o maior, mais gritante,
é a ideologia de gênero, o percurso que a ideologia de gênero vem tomando. Porque quando tudo começou, o que era propagado assim como as sexualidades, o gênero? Primeiro começou com sexualidade, né, que existia mais de uma, além do hétero. Depois começou a surgir a questão do gênero, se distanciar, dividir sexo em sexualidade e gênero. E hoje em dia, quando a gente vai olhar a quantidade de opções de sexualidade e gênero que existem, em 2022 a gente fica abismado, coisa que em 2010, por exemplo, eram o quê? 4, 3, 2? Hoje em dia são mais de 15, 20 opções de gênero. Então, tem muitas pessoas até que dizem que se identificam com o gênero tinta. É um tipo de gênero, enfim. O que a gente vai perceber é cada vez mais um aumento, porque o coração do homem é um poço sem fundo. Então, é isso. Interessante sobre essa questão. Ontem nós estávamos, eu e Jane, numa formatura, num grupo de direito, e a professora, ela parece ser muito capaz, ela fala muito bem, mas, ao mesmo tempo, ela deixa transparecer uma arrogância muito grande, sabe, uma soberba. Aí ela desafiou os alunos, eram 18 alunos que concluíram o curso de Direito, dizendo, olha, se não for para fazer acontecer, não saia de casa. Então, todos vocês, mas eu vou te contar, é uma gracinha, sabe? E é isso que eles fazem mesmo, as coisas. E aí deixa muito claro, e todos aqueles que vão, todos do LGBTQI+, né? Então, misericórdia, onde nós vamos parar, né? É um poço sem fundo, é um poço sem fundo. E eu tenho uma notícia ruim para vocês, vai piorar. A gente tem que pedir muita graça de Deus, porque a coisa vai piorar. E Deus nos livre de que um desses candidatos socialistas ganhe a eleição no Brasil. Deus nos livre do socialismo. Deus nos livre. Senão vai ser muito complicado. Mas é. Reverendo Marcos, antes de passar para minha esposa, ela quer fazer pergunta, mas eu só queria aproveitar para fazer um acréscimo aí naquilo que Daniela falou, é que a gente está falando sobre verdade e relativismo. O relativismo vem em contraponto à verdade. Não aceitar a verdade se optar por várias outras opções que não aquela estabelecida por longas datas, por exemplo, como a heteronormatividade. Aí se dá a opção de gênero, de homossexualidade e outras, as diversas opções de gênero que ela colocou aí. Veja, porque a heteronormatividade é relativa. Quem disse que ela é certa? Por que não pode ter outras opções? Tudo bem, aí eles constroem várias outras opções que você não pode questionar, porque se tornou absoluta para eles. Então, se desconstrói um absoluto que a gente tem, que manteve a história da humanidade até hoje, se construiu um novo relativo que agora se torna absoluto, que você não pode questionar. E vá questionar para você ver o que o senhor está falando. Vai piorar e a gente tem que se preparar. E que Deus nos livre do socialismo no Brasil. Concordo com o senhor. É só uma observação também, pastor. Quando o senhor utilizou a arte, né? Eu gosto muito de literatura e às vezes eu gosto de acompanhar alguns movimentos de interpretação, por exemplo, de Machado de Assis, que deixa questões no ar, como Capitu, se traiu ou não, Bentinho e tal. E eu me divirto, eu acho legal. O contrário, quando é aqui na igreja, as inferências que eles fazem, né? Quando se trata da palavra, a palavra não dá margem para isso, né? Para você ficar fazendo inferências que não estão explícitas ali. Então, assim, a verdade é tão maravilhosa e tão clara, e
não precisa. Outro dia eu estava conversando com minha irmã de uma palavra que ela ouviu. Ela disse, menina, eu não sei como é que o pregador achou tanta coisa dentro desse texto. Mas ele achou mesmo. Ele garimpou, ele ficou, floreou e tal, fez inferências assim, que não estavam validadas pela própria palavra. E eu fico vendo isso, eu acho isso tão perigoso. Eu e Elcio também somos da época que a gente lia muito o Ricardo Gondim, quando ele se firmava na palavra. Quando era crente. Então, era tão bom. E aí a gente vê o perigo, né, dessa relativização também com a verdade do Evangelho. Então, é isso, eu vou resumir dizendo isso, desse perigo, não é? Um jovem pregando a respeito isso que eu estava comentando com minha irmã, pregando a respeito da esposa que encontra a dracma perdida. Esse homem achou tanta coisa para falar, da higiene, que essa mulher não era zelosa, das palhas, que tinha 2 palmos de folha seca dentro da casa. Não se trata disso. Não se trata disso o texto. Aí leva uma palavra toda em cima de coisa que ele está, essas inferências que ele está criando em cima. Gente, deixa a mensagem real que Cristo deixa ali, né? Que é da salvação, da pessoa que chega como filho pródigo, as 5 parábolas, né? E deixa totalmente a salvação em Cristo Jesus e tome-lhe achar, porque a gente acha bonitinho. Nossa, como isso, olha, como ele consegue achar. E aí vai gerando isso, os novos pregadores trazendo essas novidades, assim, e a gente se encanta, né? E tem que ter cuidado, porque é disso mesmo que o pastor está falando. Essa posição que nos deixa confortável, a sua verdade, né? A verdade dele, todo mundo vai encontrar uma verdade para justificar seus males. É isso. Mais alguma pergunta? A minha mulher jogou lá para mim. Ok. Irmãos, Deus abençoe, muito obrigado. Eu espero que tenha sido útil para o crescimento espiritual de vocês. Até mais. Boa noite, meus irmãos, a graça e paz a todos. Ficamos felizes, né, de estarmos juntos, presencialmente, nessa programação, né? Vim aqui dar os agradecimentos. Tive que fazer uma listinha aqui, né, para não esquecer de ninguém. Bem, primeiramente quero agradecer em especial a UPA, que se fez presente, né? A galerinha da UPA está aqui, a presidente Isabela deu uma saidinha agora, mas abraçou também essa programação junto com a MP, que a gente tenta caminhar juntos, né? Então, agradecemos, ficamos muito felizes mesmo de ver a galera aí da UPA, algumas SAFs representadas aqui também, né? As irmãs da SAF. Agradecemos ao nosso pastor Elcio, né, por sempre estar nos apoiando, né, nas nossas programações. Sempre a gente, antes de fazer qualquer programação, a gente consulta ele, né, com tema e indicações de quem trazer a palavra. Agradecemos também a presença da nossa presidente da nossa federação de UMPs, nossa irmã Joana, né, que está aqui conosco. E agradecemos ao pastor Marcos André por separar esse tempo de estar aqui conosco, né? Foi muito edificante e bom, né, esse momento de reflexão. E, por fim, agradecemos a Deus por esse acesso, né, de termos essa ferramenta data show presencial e ter alguém de estudo com pura sabedoria de trazer, né, a palavra verdadeira para cada um de nós. Agradecemos também aqueles que nos visitam. Mussurunga está ali representada também, Mangabas, né, nossas congregações estão aqui representadas, que Deus continue abençoando. E, por fim, é isso, né? Ali no final a gente vai ter um lanchinho, tá? Não é nada um banquete, mas é um lanche para alegrar os dentinhos depois de uma palestra maravilhosa dessa. E eu queria convidar o pastor Elcio para orar encerrando e nos abençoando. No mais, meus irmãos, amanhã, EBD, né? Culto à noite, normal. E é isso. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos assim encerrar, agradecendo a Deus. Senhor, obrigado
pela tua verdade absoluta e que nós devemos viver e crer e viver por ela, Senhor. Nos ajude a não ter medo de experimentar a tua boa doutrina, a tua verdade, porque ela sim foi experimentada e tem sido divulgada e tem sido a base de muitas vidas e muitas famílias e de muitos países. Nos ajude a viver por ela, Senhor. Nos ajude a não acovardar, não ter medo de viver a verdade, porque aquilo que as pessoas tentam relativizar da tua verdade só dará um problema para elas mesmas, Senhor. E nós já temos visto isso em muitas experiências vividas por pessoas, mas que lamentavelmente é estimulada e pregada, infelizmente. Mas obrigado pela base do Evangelho que deixou para a humanidade, Senhor. A plenitude dos tempos, tu enviaste teu Filho Jesus Cristo. E estabeleceu essa verdade que é o esteio para a nossa sociedade, para a nossa vida e família. Nos ajude, Senhor. Obrigado pela palavra do pastor Marcos André, sua esposa, Jane, sua família, seus filhos, netos, que o Senhor os abençoe. Abençoe também a cada jovem, adolescente também, para que não dê ouvidos às fábulas deste mundo, mas à tua verdade. Por favor, nos ajude a crescer em graça, em conhecimento da tua palavra, da tua verdade. Abençoe essa noite, nos dá uma noite de descanso e amanhã, dia do Senhor, possamos estar juntos como povo do Senhor, aprendendo a tua palavra e celebrando, e invocando o Senhor. Obrigado por essa oportunidade, nós oramos em tudo agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.